a oficina que eu preparei hoje pra gente é a oficina de introdução ao audiovisual. Também a gente vai ler, agora nesse momento, o texto da grafia desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita. Talvez o primeiro sinal gráfico que me foi apresentado como escrita tenha vindo de um gesto antigo de minha mãe, ancestral, quem sabe, pois de quem ela teria herdado aquele ensinamento, a não ser dos seus, os mais antigos ainda. Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma forquilha, e o papel era terra lamacenta, rente às suas pernas abertas. Mãe se abaixava, mas antes, cuidadosamente, a juntava e enrolava a saia, para prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas pernas. Era um gesto solene que acontecia sempre acompanhado pelo olhar e pela postura cúmplice das filhas, eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, em que o corpo dela se movimentava e não só os dedos. E os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço, acompanhando os passos de mãe, em direção à página chão, em que o sol seria escrito. Aquele gesto de movimento-grafia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no chão. Na composição daqueles traços, na arquitetura daqueles símbolos, alegoricamente, ela imprimia todo o seu desespero. Minha mãe não desenhava, não escrevia somente um sol. Ela chamava por ele. Como os artistas das culturas tradicionais africanas sabem que as suas máscaras não representam uma entidade. Elas são as entidades esculpidas e nomeadas por eles. E no círculo-chão, minha mãe colocava o sol para que o astro se engrandecesse no infinito e se materializasse nos nossos dias. Nossos corpos tinham urgências. O frio se fazia em nossos estômagos. Na nossa pequena casa, roupas molhadas, poucas as nossas e muitas alheias, isto é, as da patroa, corriam o risco de mofar acumuladas nas tinas e nas bacias. A chuva contínua retardava o trabalho, e pouco dinheiro advindo dessa tarefa. Demorava mais e mais tempo. Precisávamos de tempo seco para enxugar a preocupação da mulher que enfeitava a madrugada com lençóis, arrumados um a um nos varais, na corda bamba da vida. Foi daí, talvez, que eu descobri a função, a urgência, a dor, a necessidade e a esperança da escrita. É preciso comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a escrita com a vida? A Conceição ela traz um pouco do que é a proposta de literatura, de escrita dela, né? Do que é esse trabalho, que é justamente a escrevivência. E essa escrevivência, esse gosto por escrever, né, da Conceição, ele vem de uma experiência dela nessa vivência com sua mãe. Então, o seu primeiro letramento, o seu primeiro contato com essa escrita vai vir desse lugar de afeto com a mãe, que escrevia com o corpo, que escrevia com o gesto. Então, é um texto de 2005, que vai ser publicado mais tarde, né, em 2007, nesse livro, que está pensando justamente as representações performáticas brasileiras. Então, aqui a gente está pensando a escrita, muitas vezes a gente vê a escrita associada a uma ideia de uma atividade intelectual. E aqui a Conceição está nos provocando a pensar a escrita, ou narrar, ou contar-se, né, a produção de narrativas de um lugar do corpo, de um lugar performático, onde tanto o corpo quanto mente que não estão divididos, né, num pensamento cartesiano, né, ocidental, né, a gente costuma-se, né, fazer esse dualismo, né, essa oposição entre corpo e mente. Mas não, corpo é mente, mente é corpo. Né? Então aqui ela está pensando a escrita, o ato de escrever, de narrar, de contar, de um lugar performático, de um lugar de nascer no corpo, nos gestos, né, nesse desenhar no chão. Então, é um desenho-grafia, ela vai chamar de desenho-grafia. Então, a minha ideia para trazer esse texto, um pouquinho longo, mas não tanto assim, era a gente pensar o corpo como origem da escrita, o corpo como origem da prática de narrar-se. E aí, quando eu coloco escrita aqui,
Eu não estou pensando também só na escrita de fato, mas o corpo como lugar de contar, né? Então aqui também a oralidade, né? O corpo como lugar de narrar, né? Como a partir da gestualidade. Então vamos pensar narração, contar histórias, sejam elas em imagens ou escritas, né? Ou orais, pelo corpo, a partir do corpo, a partir da performance. Então esse corpo que narra é um corpo que dentro da escrevivência, né, dessa proposta que a Conceição traz, é um corpo que narra a sua relação com o mundo, a sua interação com esse mundo, a sua interação consigo mesmo, a sua interação com os outros corpos. Então, está relacionado à vivência, à experiência, ao ser, ao estar, ao fazer, né, ao acontecer. A nossa experiência de estar no mundo, não só de pensá-lo, mas de um lugar de quem vive essas experiências, né? Onde a vivência está ali extremamente agarrada a esse lugar de narração, a esse lugar do contar. Então, a gente está pensando aqui o corpo como grafia de uma escrita viva. Então, nós acessamos essa grafia corporal através das nossas memórias, as memórias lembradas, as memórias inventadas, as memórias vividas, né? Porque também temos as memórias inventadas. Quando a gente parte do corpo para narrar, para contar, né, a gente lida com uma série de memórias, de imagens mentais que nós criamos, que estão todas imbricadas, elas não estão fronteirizadas, né? Elas estão todas ali abraçadas, os sonhos, as memórias narradas, inventadas, as histórias das vizinhas, as histórias que ela ouvia, as histórias que ela vivia. No corpo constrói a sua escrita, a sua história, as suas narrações. Então, é uma escrita que em muitos sentidos, autobiográfica, né, que parte, não necessariamente a gente está escrevendo sobre nós o tempo inteiro, mas essa escrita parte dessas vivências. Então, é um pouco sobre nós, né? Então, é um pouco sobre si mesmo. E aí eu trago para a gente pensar o corpo, porque a partir do corpo a gente vai pensar o gesto como escrita e o olhar como corporeidade, como registro, como memória, né? O olhar como essa janela que nos faz subjetivizar esse mundo com o qual nós nos relacionamos. E é um olhar que não é só o olhar o visual, mas é a perspectiva, é de onde nós olhamos, é o lugar de onde nós olhamos, é o lugar de onde nós interagimos, né? Então, é o lugar de onde esse corpo está, o lugar que esse corpo ocupa. Então, é desse lugar, quando a gente fala olhar, é muito mais do que o ver. Esse ver está carregado de sentido, de lugar, de posicionamento de mundo, de visão de mundo, né? De socialização, de atravessamentos interseccionais, de raça, de gênero. Né? Então, o nosso olhar nunca é um olhar neutro, né? Sempre um olhar que está marcado pelos atravessamentos sociais que formam quem a gente é, né? Seja a nossa origem, né? Muitas vezes a origem periférica, a origem rural, a origem do interior, seja qual for, essa origem vai definir esse lugar e a gestualidade desse corpo. Então, a gente vai pensar a corporeidade não só pela experiência da escrita, né, mas pensando a escrita como narrar, então talvez a melhor palavra que a gente pode usar aqui é a narrar-se, né, o ato de contar história ou de narrar, a gente vai pensar isso do lugar da corporeidade, que é a ideia de corpo mais oralidade. Né? Então, por isso a performatividade. Quando a gente fala das culturas orais, das culturas de matriz africana serem culturas da oralidade, elas também são culturas da corporeidade, do corpo, da performance, né? Então, desse corpo performático. Então, a gente está falando da oralidade enquanto corpo, enquanto performance, indissociavelmente. Né? A gente não está falando só do contar, a
gente está falando de um contar que nasce no corpo, que nasce da experiência desse corpo na relação com o mundo. Então, a escrita eu estou falando aqui da escrita por meio do gesto da corporeidade, né? A escrita, vamos pensar que escrita no sentido amplo, né? No sentido como narração, como contar, né? Como contar histórias. A gente está pensando no lugar do movimento. Quando a gente fala de performance, de corpo, a gente tem que pensar do lugar de movimento, né? Então, do lugar de interação constante desse corpo com o mundo, com as pessoas que estão nele, com o meio, com o ambiente. Então, a gente vai pensar corpo desse lugar de movimento, de performatividade. E a partir disso, a gente vai pensar, né, a escrita com imagens de vivências e memórias. Então, as imagens sendo construídas, sejam narradas, sejam visualmente, a partir das vivências e memórias. Então, podemos falar, talvez, de uma escrevivência imagética. E essa escrevivência aqui imagética, né, não que a literatura, que a escrita, ela não tenha muito da imagem também, eu acho que a escrita carrega muito da imagem também, porque ela nos faz imaginar os mundos possíveis, né, os mundos narrados. Então, tem ali, a escrita também está carregada de imagens, e que ficam à conta do leitor, né, desse autor, né, também, mas também por conta do leitor que vai construindo mentalmente essas imagens. É memória, é imagem que se transforma, que vem da memória para quem escreve e para quem lê também, porque a gente vai fazer associações com a nossa própria história, né, com as bagagens que nós carregamos, com todas as influências que formaram quem somos. Então, nós também acessamos as imagens mentais que nós temos, que nós construímos ao longo da vida. Então, a gente está falando aqui de produção de vida, de produção de memória, de invenção de vida e de invenção de memória. Então, uma escrita da escrevivência, com palavras, com imagens, ou pela oralidade, ela é uma escrita que produz vida, que produz memória, que inventa a vida. Então, uma escrita ativa. Aqui a gente chega num ponto que é o olhar. O exercício do olhar. Quando a gente trabalha a sensibilização pelas artes, o olhar vai ser sempre uma questão importante, vai ser sempre um lugar importante que nós vamos acessar para falar desse processo de sensibilização, processo mais sensorial, né, de experimentar a arte, de olhar de um outro lugar. Então, esse exercício de olhar é olhar de novo e de novo. E cada vez que você olhar, você vai ver algo diferente. É mais do que simplesmente ver. Né, um olhar que passa por uma reflexão, por uma percepção, através não só do olhar em si, mas dos outros sentidos. Né? É um olhar que ele não se dá de forma isolada. Novamente, a partir de uma construção ocidentalizada de que a gente consegue fronteirizar sentido. E não. Esse olhar, muitas vezes, está carregado de cheiros. Esse olhar, ele traz um toque. Né? Esse olhar, ele está rodeado de sentidos, ele está atravessado de sentidos, né, sensorialmente, que nós experimentamos cada vez que nós entramos. Esse olhar é o entrar em contato, é o entrar em relação, né, com o mundo, com o outro, com as situações, com as vivências. Mas é um olhar que não é um olhar automatizado ou automático, é um olhar de um lugar de exercício, né, onde a gente precisa aprender a ver, né, onde a gente precisa olhar sempre de uma outra perspectiva, de um outro aspecto, ver algo que a gente não tinha visto antes. A Duarte é uma professora que pensa sobre esse lugar da escola, ela fala muito sobre linguagem audiovisual, ela fala que a escola, que é a prerrogativa da escola, ensinar a ver. Ela chama de ensinar a ver, é esse exercício do olhar de um lugar de sensibilização, de quem vê algo que não viu antes, né? De quem faz esse exercício de olhar para a mesma coisa de um outro lugar. E se sociedades que consomem e produzem audiovisual, o domínio da linguagem está relacionado a lugares de poder, a escola precisa ampliar a competência para ver, do mesmo modo como fazemos com a competência para ler e escrever. A gente vive num mundo onde a gente entra em relação o tempo inteiro com linguagem audiovisual, né? Seja nas redes sociais,
essa construção de linguagem, né, porque o audiovisual é uma linguagem, o domínio dessa linguagem está associado a lugares de poder, né, como qualquer outra linguagem. Né? Quem domina a língua falada, a gente também vai ver de um lugar de poder, a escrita de um lugar de poder. Né? Então, a linguagem visual também, como linguagem, ela está relacionada a esses lugares de poder. Por isso, ela vai trazer como competência, como prerrogativa da escola, como competência da escola, essa capacidade para ver. Né? Do mesmo modo que a escola dar acesso ao aluno da competência para ler e escrever. Ela vai dizer que é tarefa da escola oferecer recursos adequados para a aquisição do domínio dos códigos que compõem a linguagem audiovisual. Então, ela vai reivindicar esse lugar também para a escola, da experiência artística, da experiência sensorial, né, do contato com a arte, da percepção sensorial, artística, né, e de acesso a essa linguagem audiovisual, de domínio dessa linguagem, também a partir da escola oferecer, né, ela letrar o aluno também a partir de uma linguagem audiovisual. Só que aí, quando a gente fala de olhar, a gente tem que pensar, a gente fala de olhar muitas vezes de um lugar de neutralidade, como se o olhar fosse uma entidade neutra, que está ali, todo mundo acessa, está ali resguardada, protegida, e não. Esse lugar, esse olhar, ele parte de um lugar socialmente localizado, racialmente racializado, né, parte de um lugar de gênero, de sexualidade. Então, esse olhar, a gente não pode falar do olhar pensando o olhar como uma entidade abstrata. Não é. O olhar tem muito de nós. Então, a gente vai trazer um pouquinho da Grada Quilomba para pensar quem pode falar, quem pode olhar, quem pode construir esse olhar, quem pode falar, que é o questionamento que a Grada traz nos trabalhos dela. Quando a gente está falando de audiovisual, né, a gente está falando de trazer esse olhar artístico, né, essa competência para ver, para pensar e produzir audiovisual, também como prerrogativa da escola, a gente tem que pensar que audiovisual é esse que a gente está levando para dentro da escola. Né? Novamente, parte sempre de um lugar. Nunca é algo neutro, né, ou abstrato, parte sempre de um lugar. O audiovisual que a gente está trazendo para a escola, né, pensando o audiovisual brasileiro, a gente tem, né, essa lei que define, esqueci o número agora, mas a lei do audiovisual para as escolas, né, que define 2 horas de conteúdo audiovisual nacional semanal para as escolas, né, para trabalhar em sala de aula. Então, a gente tem que pensar que audiovisual brasileiro é esse que a gente está levando para a sala de aula. Aí eu trouxe essa pesquisa, que é feita pelo GEMA, também, né, esses dados também foram processados pelo Ancine, que traz raça e gênero dos diretores, roteiristas e personagens dos filmes de grande público entre 1995 e 2018. Quem ocupa as posições de decisão, ou seja, a função de direção, né, nesses filmes, nessa produção audiovisual, cinematográfica do cinema, né, do mercado brasileiro. São pessoas brancas, principalmente homens. Os homens dirigiram 97% dos filmes de grande público do cinema brasileiro nesse período de 1995 a 2018. Aí vamos pensar também a partir de outro lugar, que é da função de roteirista, que é quem, né, vai escrever essa história, vai narrar essa história. Homens brancos lideram em todos os cenários nas funções de diretor e roteirista. 92% das obras foram roteirizadas por pessoas brancas, sobretudo homens, também dentro desse período. Vamos combinar que é uma janela bem ampla, né, de 95 até 2018. E ainda não é diferente disso. Quando a gente fala de 2021, de 2020, não é muito diferente disso. E aí, quando a gente vai falar das personagens, raça, gênero, das personagens nos filmes brasileiros de grande público, para cada mulher preta ou parda que compõe o elenco geral dos filmes nos anos observados, de 1995 a 2018, há quase 14 homens brancos. Então, uma proporção de uma mulher negra para 14 homens brancos, né, entre os personagens que aparecem nessas narrativas. Para cada homem preto ou pardo, 4 homens brancos. Para cada mulher branca, 1,42 personagem de homem branco.
82% do elenco são de pessoas brancas, sobretudo homens. Isso é chamado de insulamento social dos brancos. Então, a gente tem, hoje no Brasil, né, dentro dessa pesquisa, e hoje ainda é uma realidade, só 5% das protagonistas das narrativas audiovisuais são mulheres negras. Quem são essas personagens negras? São personagens que estão em lugares de subalternidades, são personagens que estão próximas à criminalidade, são personagens que pertencem a classes de baixo poder aquisitivo, são personagens com condutas morais negativadas nas narrativas ou hipersexualizados. Não se trata de dizer que essas histórias não são verdadeiras. Se trata de entender que o estereótipo ele produz uma história única. Então, essa é a única história narrada sobre mulheres negras. E aí eu vou trazer a Chimamanda para falar sobre os perigos de uma história única. Quais são esses perigos? A história única, ela cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Eu estou falando ainda desse lugar no cinema hegemônico, né? E aí eu vou chegar também nessa outra ponta, os fazedores de cinema, de audiovisual, negros, periféricos, né, minorizados, desse contra-audiovisual, dessa contra-cultura que está indo contra esse audiovisual hegemônico, elitizado, embranquecido, né? Muito ocidentalizado, europeizado. Então, a gente vai pensar também em outros lugares de produzir essas narrativas. E esses dados todos eu estou trazendo para a gente ir pensando qual é o audiovisual que a gente quer visibilizar nas nossas salas de aula. Né? Então, a gente tem uma população que é majoritariamente feminina e majoritariamente negra. E quando a gente vai olhar para as produções audiovisuais, a gente não vai ver a maioria desses grupos, dessas pessoas, acessando o audiovisual do lugar para produzi-lo ou de um lugar de protagonismo. 62% dos filmes, dos profissionais de audiovisual, dos filmes que receberam recurso da Ancine, que é a agência do audiovisual, por meio de digitais, são homens. Então, quem acessa esses recursos, em sua maioria, são os homens brancos. Quem faz o audiovisual hegemônico são homens, em sua maioria, homens brancos. Quando a gente vai olhar para o recorte de raça, a mesma coisa. Esses profissionais técnicos, né, do audiovisual, 71% são brancos, só 3% são pessoas pardas, só 5% são pessoas pretas. Então, a minha pergunta é, quem pode falar? Quem são as pessoas que conseguem construir narrativas, lugares de fala, dentro dessas produções audiovisuais com as quais nós somos colocados em contatos cotidianamente. E aí eu trago aqui uma questão que a Grada traz, né, que é um debate que ela traz sobre o universal e o específico. Ela vai falar sobre a academia, mas eu acho que a gente pode pensar, a partir dessa fala, a escola, né, os espaços de audiovisual e cinema hegemônicos, qualquer outro lugar da sociedade onde a gente produz informação, conhecimento, né, onde a gente produz narrativa. Essas questões precisam ser feitas porque a academia não é um espaço neutro. E aí eu estou trazendo porque o audiovisual não é um espaço neutro. Porque a escola não é um espaço neutro. É, sim, um espaço branco, onde o privilégio de falar tem sido negado às pessoas negras e não brancas. Historicamente, esse espaço vem construindo teorias cujos discursos têm nos construído como inferiores, ou seja, outros, localizando africanos e africanas em subordinação absoluta ao sujeito branco. Aqui nós temos sido descritas, explicadas, categorizadas, relatadas, expostas e desumanizadas. Em meio a essas salas, nós temos sido construídas ou construídos como objetos, mas nós raramente temos sido sujeitos. Nesse sentido, não é a academia, a escola, o cinema, o audiovisual, né, não é um espaço neutro, nem simplesmente um espaço de conhecimento e inteligência, de ciência e compreensão. A academia também é um espaço de violência. A posição de objetificação, que é normalmente ocupada por nós, o lugar de outridade, não indica uma falta de resistência ou de interesse, como geralmente acreditam. É muito mais falta de acesso à representação de negros e não brancos por si mesmo. Não é que nós não temos falado,
Mas as nossas vozes, graças ao racismo como sistema, temos sido sistematicamente desqualificadas pelo que a academia entende como conhecimento válido. E mais, nós temos sido representadas por brancos que, ironicamente, se tornaram especialistas em nossa cultura e em nós mesmos. De ambas as formas, estamos encarceradas numa hierarquia colonial violentíssima. Seja como sujeitos produtores de suas falas, são invisibilizados, que são apagados historicamente, seja como objetos dessas representações que nos desqualificam, desumanizam, deslegitimam, estereotipam. Né? Então, novamente, quem pode falar? E aqui a gente está falando de conhecimento como propriedade exclusiva da branquitude, assim como na academia. Eu tenho ouvido com frequência que o meu trabalho a respeito do racismo diário é muito interessante, mas não científico. Uma observação que ilustra essa ordem colonial, que se coloca como lugar de quem é negro, negra ou simplesmente não branco. Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes tão logo falamos. Eles localizam os discursos produzidos por pessoas negras e não brancas de volta às margens, como conhecimento desviante, enquanto os discursos brancos são reiterados como os centros, como a norma. Quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, não é científico. Quando eles falam, é universal. Quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é racional. Quando nós falamos, é emocional. Quando eles falam, é imparcial. Quando nós falamos, é parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimentos, nós temos experiência. Então, quem constrói essa hierarquia, né, é esse pensamento, essa visão de mundo branco que está dissolvida nas instituições, que está dissolvida nas estruturas, nas relações, que essas não são apenas categorizações semânticas, elas possuem a dimensão do poder, que mantém as posições hierarquizadas. Então, isso é sobre produção de poder, sobre relações de poder, sobre lugares de poder. Nós não tratamos aqui simplesmente de uma semântica, mas de uma hierarquia violenta que define quem pode falar. Aqui podemos considerar todo saber institucionalizado com o conhecimento hierarquizado. A gente vai falar agora de um contracinema e cinema afrodiaspórico, né? Ainda com a ideia de afrovisualidades, a partir de um conceito que é elaborado pela professora Janaína Damasceno. A dinâmica do me levar faz um movimento retroalimentar, considerando que eu não iria sem o meu coletivo anterior, isto é, a minha identidade ancestral. Então, esse cinema vai falar dessa identidade ancestral que esses corpos carregam, que essas gestualidades carregam, que essas produções de imagem carregam. As inovações tecnológicas destes últimos anos permitem filmar em curta-metragem uma gama variada de questões sociais, bem como dão uma nova atualidade a temáticas antigas, que mesmo recorrentes na história do cinema brasileiro, eram esporádicas ou insuficientemente exploradas pelos primeiros cineastas em seus curtas ou longas metragens. A gente tem uma câmera muito mais acessível, muito mais à mão, num aparelho celular, mas ao mesmo tempo, mesmo com essas inovações, com esses avanços, a gente tem uma produção que não lhe dava, até o acesso desses corpos negros a essas ferramentas de produção, de conteúdo, de produção de imagem, de produção de narrativas, a gente tem uma ausência de assuntos que não são discutidos pela branquitude. Então, a gente vê bem claro aí o olhar, como o lugar que nós ocupamos significa o nosso olhar, como ele reflete sobre o nosso olhar, sobre o olhar que nós vamos construir. Nossas práticas, ele reflete sobre o nosso fazer artístico, profissional, o lugar que nós vamos ocupar e de onde nós vamos falar. Enquanto os discursos dos filmes do cinema novo retratavam a cultura e, sobretudo, a espiritualidade dos negros brasileiros pela perspectiva de um projeto de questionamento da identidade nacional, os mini-documentários, em curta-metragem, contemporâneos, abordam essas questões em si. Parto da hipótese de que o compromisso pessoal que alguns cineastas negros ou afrodescendentes têm com a temática negra
os conduz a renovar o modo de representação das memórias das tradições culturais populares negras e de matriz africana no Brasil, bem como os leva a produzir narrativas que não hesitam em introduzir certa poesia, em narrativas que constroem, geralmente, com uma consciência política e étnica afirmada, né, ou afirmativa. Interessam-se, geralmente, pelas histórias de vida de indivíduos, famílias ou personagens afrodescendentes comuns ou que se destacaram, de algum modo, no meio de suas comunidades. E aí ele vai trazer esse panorama do que são essas narrativas, né? Quais são as temáticas fundamentais que estão presentes, né? Entre elas a ancestralidade, né? Os conhecimentos, os saberes, as mitologias ancestrais que nós carregamos nos nossos espaços de afeto, de família, né? Nos espaços de convivência. O desejo de narrativizar e documentarizar a realidade das populações negras e afrodescendentes toma, portanto, como objeto de discurso uma diversidade de questões. Por fim, são cineastas que procuram situar seus filmes nas antípodas do cinema etnográfico. Por isso, podemos dizer que eles fazem da pesquisa etnográfica um ponto de partida e não chegada. Seus mini-documentários surgem num contexto histórico em que há uma intensa discussão sobre a implementação de políticas afirmativas a favor das populações afrodescendentes. Entre elas, a lei sobre o ensino obrigatório da história e das culturas africanas nas escolas brasileiras. Então, esses documentários vão partir desse lugar, desse interesse em discutir as questões das populações afro-brasileiras a partir das políticas afirmativas, que é quando esses jovens acessam os espaços da academia, os espaços de formação, e essas políticas também chegam até a escola, né, por meio do ensino obrigatório da história e das culturas africanas nas escolas brasileiras. Sendo assim, procurei entender como alguns diretores curta-metragistas, afrodescendentes ou não, participam desse debate público, revisitam novos e antigos assuntos negros, mas também como, através de suas estratégias narrativas, abrem e estendem um tratamento dessas questões para uma problemática maior, que chamei de condição diaspórica no Brasil. Nesse trechinho é do artigo Campo Discursivo dos mini-documentários sobre a condição diaspórica no cinema brasileiro. Aí eu quero destacar nessa nossa conversa a poesia, né, que é o prólogo do filme, a poesia de Conceição Evaristo, que aparece no filme, porque ela vem falando dessas gerações de famílias de mulheres negras, e ela vai traçando um percurso da história, né, do negro brasileiro, né, em diáspora, a partir da poesia, né? E é um pouco essa travessia que o travessista está fazendo também. Né? Ela fala: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Ela está falando aí de duas gerações, né? A bisavó, corpo negro, de mulher, que vem escravizado para uma outra terra, né? Onde a sua memória é apagada, a sua história, os seus vínculos, seu laço, sua relação com a cultura, com a religiosidade, com a espiritualidade, seus nomes trocados, né? Dessa travessia do Atlântico, né, para esses lugares, né, onde em diáspora, né. E aí a voz da minha avó ecoou a obediência aos brancos donos de tudo. Então tá falando desse lugar, né, de escravização, onde para sobreviver, né, esses corpos precisam estar em silêncio, socialmente silentes, né, apagados, e ver, né, como estratégia de sobrevivência. Aí ela continua: a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Né? A gente já tem uma transição, né, dessa geração, né, da mãe dela, que vai para essa nova configuração, essa configuração moderna, né, do Casa Grande de Senzala, né, que é esse ambiente doméstico, né, esse ambiente privado, as casas, né, das patroas, dos patrões brancos, né, onde essas mulheres vão ser empurradas para o trabalho do cuidado, para o trabalho doméstico, para o trabalho reprodutivo, né? Então, elas vão estar tendo esse papel, muitas vezes está no lugar de cuidadoras, de babás, de cuidadoras dos filhos da patroa,
né? A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância do eco da vida e liberdade. Né? E aí ela chega nesse lugar onde essa nova geração é a geração que pode falar, né? É a geração, não que as outras mulheres nas outras gerações não falavam, não é isso, mas é a geração que tem mais condições de trazer essas histórias dos seus ancestrais, dos seus ancestros, e visibilizar essas histórias, visibilizar essas trajetórias. Né? Então, a gente vai ver nos dias de hoje, a gente vai se deparar com narrativas, né, trajetórias de mulheres negras que a gente não via no passado, que a gente nunca ouviu falar, que a gente desconhecia completamente, né, que a gente vivia em completa ignorância a respeito. Né? Então, só nos últimos anos é que a gente vai ter esse contato, a gente vai ter esse acesso, porque a gente tem uma presença maior de negros na academia, que estão pensando e estudando esses intelectuais negros que foram invisibilizados, ou esses revolucionários negros que foram apagados. Então, nós somos a geração que pode trazer essas histórias, não só visibilizar as nossas, dos nossos. Né? Então, tem um percurso ancestral aí que a Conceição vai trazendo nesse poema e que o Travessia também traz. Né? A gente tem a própria história da Safira, que é a diretora, né, Safira Moreira. Durante 5 anos, ela circulou por espaços de feiras de antiguidade à procura de fotos de pessoas negras, né, de famílias negras. E ela encontrava essas fotos de pessoas negras, geralmente nas fotos de famílias brancas. Ela fala, travessia curta que realizei a partir da memória estilhaçada, fruto do apagamento histórico da população negra no Brasil. Por eu ser agora uma mulher negra, com uma câmera na mão e muitos sonhos no peito, o curta se fez. Foi no gesto de garimpar fotografias de mulheres negras nas feiras de antiguidade do Rio de Janeiro que encontrei a fotografia que abre o filme. Todas as fotos que encontrei nesse espaço provinham de álbuns de famílias brancas. Logo, elas refletiam esse apagamento. Então, né, perguntou quem tem direito à memória, né? Quem são as famílias, quem são, né, a classe que tem direito a essa memória, seja ela familiar, né, pessoal, mas também coletiva, né? Porque a gente está falando de apagamento em várias dimensões. A dimensão pública, coletiva, nos espaços privados, né, nos espaços familiares, está na universidade, quando a gente olha por uma ausência de pensadores e pesquisadores negros, na construção das grades, né, de curso, das ementas. E aí eu trago as perguntas. Que histórias são contadas? Como elas são contadas? Quem as conta? São perguntas que nós precisamos fazer quando a gente olha para o audiovisual e quando a gente quer pensar o audiovisual e o cinema brasileiro. E aí eu faço uma relação entre Memórias de Plantação e Travessia. O Memórias de Plantação ele faz esse mesmo movimento que a gente vai ver em Travessia, que a gente vai ver no poema da Conceição Evaristo, né, Vozes de Mulheres. Né, ele faz um movimento de ir do reconhecimento de si, de falar desse trauma colonial, até a cura, até a transformação, até a descolonização do sujeito. Então, o livro vai falar sobre racismos, né, o racismo cotidiano, e ele vai fazer esse movimento. Né? Começa com as máscaras, onde a Grada vai falar desses apagamentos, desses silenciamentos, e ela começa o livro, né, com uma imagem da Anastácia, escravizada, silenciada com aquela mordaça. Ela vai fazendo esse percurso, onde em cada capítulo, até o final, até os últimos capítulos, ela vai falar de descolonização do conhecimento, de descolonização, né, do que é saber científico, do que é conhecimento, do que está institucionalizado, né, como um saber da humanidade, né, um saber histórico, que é esse processo, né, do trauma à cura. A Travessia faz esse percurso também. A construção da narrativa dele vai do trauma, quando a gente tem essa foto de uma mulher negra, babá, segurando, cuidando, né, maternando ali uma criança branca, né, os seus patrões, atrás da foto tem essa anotação, onde as
crédito, ela nem recebe um nome, né? A Tarcísio e a sua babá, né? Então essa mulher está ali quase como fazendo parte daquele cenário, né? Ela não tem uma importância, ela está ali na foto, mas ela não tem uma importância. O papel dela é segurar a criança que está sendo fotografada. Ela está ali completamente apagada. A Safira, ela traz o relato da mãe dela sobre essa ausência de registros fotográficos na própria família. A mãe dela conta que era uma coisa cara, as famílias não tinham acesso. Ela só tem algumas fotos de quando tinha reuniões de família, casamento. Aí se tinha registro, fazer registro onde todo mundo posava para foto. De fato, você tem alguns registros, né, dos familiares. Fora disso, não. Ao ponto dela não ter uma fotografia, uma imagem da sua avó, né, dela desconhecer essa avó. Essa avó só existia, né, nas histórias contadas na imaginação dela, né, com uma imagem, né, construída, materializada na imaginação dessa menina, né, a partir dos relatos da mãe, né, dos familiares. Então, ela vai também desse lugar do trauma, dessa ausência de registros, até a descolonização, até esse processo de cura, onde ela mesma forja imagens, constrói imagens dessas famílias negras, né? Famílias ou casais, posando para fotografia, fazendo esse registro, ficcionando esse registro que foi negado para essas famílias. Então, se nossos e nossas ancestros não tinham direito à memória familiar e coletiva, não tinham direito ao registro fotográfico, hoje suas filhas e filhos, né, estão produzindo esse cinema que tem um vínculo com a ancestralidade, com as histórias dessas gerações que vieram antes de nós, com as histórias que nos contavam. O poema de Conceição Evaristo também é sobre sermos a geração, quando ela diz a voz de minha filha, que pode falar, que pode visibilizar as histórias e trajetórias de suas ancestros, de objeto a sujeito de nós mesmos, de nossas próprias narrativas. Então, esse lugar do trauma, a cura, né, a descolonização, é esse movimento de deixar de ser objeto, né, de aparecer nessa literatura, na história, como objeto para ocupar o lugar de protagonista, onde nós falamos nossas narrativas, nós contamos nossas histórias agora de um lugar de protagonismo. Então, as feridas do colonialismo curamos com afeto. É um cinema do afeto, um cinema da presença, um cinema que quer romper com o silenciamento, né? Que quer romper com lugares de apagamento, ao construirmos nossas próprias narrativas, ao passo que contamos nossas histórias, narramos o que não foi narrado ou era narrado. Essa imagem geradora, que é essa fotografia que a Safira encontra em feiras de antiguidade, e ela traz esse retrato como uma imagem geradora, a partir do acervo de uma família branca. Ela fala, Maria do Carmo, essa busca por fotografias antigas se inicia por conta de minha avó. Da imagem dela que falta, do álbum de família que falta. Foi o olhar dela que busquei durante 5 anos nessas fotografias, vendidas em feiras de antiguidade, ou uma possível leitura de seu olhar. Se cabia sonho ali, se havia esperança. Do que ela pensava no caminho para casa, depois de entregar as trouxas de roupas das famílias brancas da Graça, bairro nobre de Salvador. Do que a fazia chorar e rir. A Confra, cineasta ganês britânico, diz que toda imagem é a súplica por um futuro. Se a imagem ali descartada torna e eu a encontro, o cinema encontra. Afinal, o futuro dela se cumprindo? Me aproprio dos olhares, sinto que é minha avó falando comigo. Talvez não só ela, mas uma gama de mulheres negras de sua geração. São muitas avós e bisavós negras falando comigo. Sou Safira Moreira, uma realizadora negra nascida na cidade de Salvador. Cais é meu primeiro projeto de longa-metragem, fruto de um trabalho de pesquisa e documentação visual que venho desenvolvendo ao longo de 5 anos. Então, Cais é um filme em longa-metragem que a Safira desenvolveu a partir desse processo, e o Travessia é o curta-metragem que ela também desenvolveu a partir desse processo.